Bom dia, querido irmão, querida irmã. Mais uma semana se inicia aqui no Vida Devocional, na IPP-TV, a sua TV missionária. A gente está aqui no frio de São Paulo. Mais uma bênção estar aqui, iniciando mais uma semana com vocês aqui. Para a gente é um prazer, uma honra ter vocês conosco para participar desse programa e também dos demais programas que a gente tem aqui na TV. A gente fica muito feliz mesmo, que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue te usando como instrumento poderoso nas mãos dele, para que o nome dele seja glorificado. É uma bênção demais ter vocês aqui, tá bom? Antes de começar, eu já peço que você deixe seu pedido de oração aí no chat, que também compartilhe essa live aqui, compartilhe esse programa aqui com mais e mais pessoas, para que eles também possam escutar o devocional e ser abençoado com a instrução bíblica e também com a oração. Então, fique aí, compartilhe, seja um missionário online, divulgue o evangelho, divulgue as mensagens e a palavra do Senhor para seus amigos, seus familiares, pessoas que estão precisando ouvir de Deus uma palavra. Então, seja um instrumento nas mãos de Deus aí para abençoar outros, né? Talvez a gente não consiga ir, por exemplo, para outros países, né? Ser missionário em outros países, mas você pode, em sua casa, aí, compartilhar a mensagem do Evangelho, ser instrumento nas mãos de Deus. Então, compartilhe, leve essa mensagem para mais e mais pessoas, né? Irmãos, nós estamos chegando aí à meta de 1 milhão de inscritos, então também, se você ainda não segue o nosso canal aqui do YouTube, do IP Pinheiros, peço para você também que siga aí, clique no sininho aí, siga na nossa página, divulgue para mais e mais irmãos também poderem seguir, né? Já estamos chegando aí quase 990 mil inscritos, né? Que bênção do céu, Deus tem sido gracioso, misericordioso com nossas vidas, olha, que felicidade em fazer parte aí dessa família aí, e muito obrigado por você que já está nos seguindo, né? Que Deus continue te dando graça. Dessa forma a gente chega em mais e mais pessoas, em mais e mais países, e mais pessoas que precisam, que necessitam ouvir uma mensagem da parte de Deus, tá bom? Irmãos, hoje nós vamos aqui fazer o nosso devocional em João, Evangelho de João, capítulo 8, e eu quero ler o versículo 31 ao versículo 36 com os amados irmãos. João, capítulo 8, versículo 31 ao 36. Mas antes, vamos fazer uma oração? Senhor Deus, maravilhoso eterno Pai, muito obrigado, Deus, por esse dia. Muito obrigado por mais uma semana que o Senhor nos proporciona vivenciar. Muito obrigado porque o Senhor tem fortalecido o nosso coração diante das dificuldades da vida e que possamos glorificar o Seu nome, que possamos ser instrumentos poderosos em Suas mãos para que mais e mais pessoas conheçam do Seu Evangelho, conheçam da Sua graça, que pessoas sejam alcançadas, meu Pai, que familiares, que pessoas do nosso trabalho, que amigos próximos, amigos de infância que ainda não conhecem da Sua graça, do Seu poder, do Seu Evangelho, meu Deus, que nós possamos ter o privilégio e a oportunidade de proclamar esse Evangelho, meu Pai. Fortaleça a nossa liderança, fortaleça, meu Pai, os pastores, presbíteros, líderes de ministério, líderes de sociedades internas, para que nós, juntamente, possamos glorificar a Ti, meu Pai. Para que nós possamos cuidar do Seu rebanho, porque o rebanho é Seu, meu Pai. Nós só somos instrumentos em Suas mãos. Te agradeço por cada irmão e irmã que está aqui conosco hoje. Age com poder, com graça em suas vidas, meu Pai. Que isso abra o nosso coração, o nosso entendimento para entender a Sua palavra, a Sua verdade. Porque a Sua palavra é lâmpada para nossos pés, é através dela que nós somos guiados para um caminho que Te agrade, que Te louve. Então nos ajuda, meu Pai. Precisamos, carecemos da Sua ação, do Seu agir em nossas vidas. Assim que nós choramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler no Evangelho de João, capítulo 8. E aí eu vou ler o versículo 31 ao versículo 36. Diz o seguinte: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres?
Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Irmãos, hoje eu quero falar um pouquinho com os irmãos sobre a verdadeira liberdade. E eu já de início eu pergunto para os irmãos, o que é liberdade para você? O que é liberdade? O que significa ser livre para você? Será que realmente estávamos presos em amarras espirituais, em correntes? Para mim, irmãos, uma das características da liberdade é quando nós temos a possibilidade de dizer não para qualquer coisa. De fato, aí sim eu sou livre. De fato, aí isso é uma das características de ser livre. Dizer não e não fazer. Porque quando nós não conseguimos dizer não a alguma coisa, nós somos escravos dessa coisa. Do vício, da mentira, de qualquer outra ação que nós possamos agir. Qualquer tipo de coisa que nos prende, nós somos escravos. E Jesus aqui traz à tona a realidade espiritual daquele que não foi salvo. A realidade espiritual daqueles que ainda não foram alcançados pela graça de Deus. Interessante, irmãos, desse versículo, desse texto, é que esse diálogo aqui acontece na festa dos tabernáculos. Se nós formos aí olhar a partir do capítulo 7, nós vamos perceber aí que Jesus, ele vai à festa sozinho e de forma oculta para aquela festa. Os seus discípulos já tinham ido, né? E a partir do verso 10 ali do capítulo 7, a gente vai perceber que Jesus, de forma oculta e não publicamente, ele vai à festa, ele vê, participa daquela festa e vê aquele povo ali. Interessante que no meio da festa, quando estava na metade da festa, Jesus, ele sobe ali para o templo e começa a ensinar. E o interessante é que o texto vai apontar ali que os judeus se maravilhavam. Como é que esse homem sabe tanto se ele não foi para o seminário? Se ele não foi ensinado? Como é que ele sabe tanto se não foi instruído por um sacerdote, por um fariseu, por um homem da lei? E aí, interessante que Jesus responde para aquele povo, né? O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Isso é maravilhoso, irmãos. Ver Jesus Cristo também ensinando as verdades espirituais para aquele povo, para aquelas pessoas. Interessante que essa festa, ela sempre acontecia em setembro ou outubro de cada ano, e ela durava cerca de 7 dias. E essa, irmãos, era a segunda festa mais importante do povo de Israel. O que é mais importante é a Páscoa, né, judaica. Mas essa era a segunda festa mais importante para aquele povo. Jesus estava ali ensinando. E se nós formos continuar olhando no capítulo 7, nós vamos perceber que existia um embate ali entre Jesus e judeus. Existia uma tensão entre os judeus e Jesus, porque quando ele começou a trazer realidades espirituais, o povo começou a entender as verdades espirituais e estava conflitando com a mensagem que os judeus falavam para aquele povo.
E aí, a partir do verso 14 do 7, nós vamos perceber aí que Jesus está nessa tensão entre Jesus e os judeus, e alguns dos principais ali dos judeus. Mas interessante que Jesus ele não perde tempo. Mesmo naquele momento ali em que as pessoas estavam agindo ali, sem reconhecer Jesus como seu Senhor, como o Cristo, como o Messias enviado por Deus. E ele traz essa perspectiva, né? Ele aproveita todo aquele ritual tradicional daquela festa e ele mesmo ali se apresenta como a fonte da vida e como a luz do mundo. Jesus, irmãos, é a fonte da vida. É a nossa fonte da vida. É através de Cristo Jesus que nós somos moldados, nós somos aperfeiçoados. É através de Jesus que os nossos olhos espirituais são abertos. E nós conseguimos ver, enxergar a nossa podridão espiritual. Mas a salvação e a solução em Cristo. Mas também, Ele é a fonte da água da vida. Para um pouco para pensar, irmãos, quantos e quantos irmãos nossos, parentes, né? Que eu falo irmãos parentes, pessoas amigas, que estão entregues a esse mundo de podridão. E parece que eles não conseguem se saciar com as coisas que eles fazem. Eles vivem em um hedonismo e eles não conseguem se saciar com aquele hedonismo, porque a única água que mata a sede do homem é o próprio Cristo. A única água que mata as nossas sedes é o próprio Cristo. Não foi assim que Jesus conversou com a mulher samaritana ali no capítulo 4 de João? Não é assim que Jesus se apresenta para aquela mulher e fala: olha, a água que eu te der, você nunca mais terá sede. Isso aqui Jesus me ensina uma coisa e nos ensina uma coisa essencial. Aproveite as oportunidades para pregar o Evangelho em qualquer situação, em qualquer lugar. Mesmo em locais que você talvez tenha certeza que vai ser rechaçado. Mas aproveite, crie links com as pessoas e proclame o Evangelho para essas pessoas. Deus há de fazer, Deus há de agir, Deus há de mudar corações. Porque é isso que aconteceu. Naquela festa ali, judeus aceitaram a mensagem, entenderam a mensagem, compreenderam a mensagem de Deus, de Jesus Cristo. E aí, é exatamente isso que o texto que nós lemos disse. Olha, disse por Jesus aos judeus que haviam crido nele. Muitos judeus criam nele, se maravilhavam com a sua mensagem. E aí, irmãos, partindo desse contexto e do texto que nós lemos, eu quero trazer algumas verdades sobre a verdadeira liberdade. Primeiro, irmãos, a verdadeira liberdade, ela está no reconhecimento da nossa antiga escravidão. Se não, aí vejamos versículo 34 e versículo 35. Versículo 34. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Versículo 35. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Primeira coisa aqui, irmãos. Qual é o tipo de escravidão que Jesus está dizendo aqui para esses novos convertidos? Qual o tipo de escravidão? Escravos do pecado. Escravos do pecado. Quando nós olhamos para toda a Bíblia, nós vamos perceber que talvez as pessoas não entendam bem essa questão aí da escravidão do pecado, né? Mas nós olhamos que, ao passo que aquele casal do Éden, Adão e Eva, quando pecam, dá entrada ali
a morte espiritual em todo o mundo. Porque Adão era o representante legal de toda a humanidade. E todos foram afetados pelo pecado, e todos morreram espiritualmente, e todos carecem da graça de Deus. Porque, irmãos, como diz o próprio apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, o salário do pecado é a morte. Então quem peca, o salário desse pecado é a própria morte. Mas interessante, irmãos, que esse escravo não é só escravo de forma passiva, mas ele age de forma ativa contra Deus. E ele não é só mais escravo do pecado, mas também é inimigo de Deus. É inimigo de Deus. Quando nós lemos lá a carta de Efésios, capítulo 2, nós perceberemos ali que o apóstolo vai deixar claro que aqueles que ainda não foram alcançados pelo Evangelho, ele vai lembrar aqueles irmãos, o estado espiritual deles antes de Cristo, e eles estavam, o apóstolo Paulo escrevendo, fala que, olha, vocês eram inimigos de Deus. Seguiam o seu próprio coração pecaminoso. Estavam entregues em seus desejos pecaminosos. Mas, agora, salvos em Cristo. Irmãos, vocês reconhecem que antes de Cristo, o caminho que vocês estavam trilhando era em direção ao inferno? Eu sempre digo que o homem sem Deus é como se estivesse em um carro descontrolado em direção ao precipício. Esse é o homem sem Deus e, na verdade, ele que está guiando esse carro para o precipício. Talvez não esteja nem descontrolado, mas a direção que ele segue é sempre para o precipício. Escravo do pecado, morto espiritualmente, inimigo de Deus. E não apenas isso, irmãos, mas a ira de Deus pairava sobre a cabeça desse homem, dessa mulher, que não compreendeu a mensagem do Evangelho e que não entende Jesus como Filho de Deus, como Messias, como ungido, como Cristo, que foi separado desde antes da fundação do mundo para morrer pelos pecados, da humanidade. Esse, irmãos, é a pessoa que ainda não compreendeu a mensagem do Evangelho. Essa é a pessoa que ainda não compreendeu que em Jesus há solução, a salvação, a perdão de pecados. Talvez nós estejamos que nem esses judeus aqui. Quando nós lemos o versículo 33, nós perceberemos aqui que os judeus pensavam que só porque eram descendentes de Abraão, eles eram livres. Mas Jesus estava falando sobre algo espiritual. Isso nos ensina uma coisa. Não é só porque nós somos crentes, meu pai é crente, minha mãe é crente, minha avó é crente, meu pai era pastor, meu bisavô era pastor, meu avô, meu tio é presbítero, que eu também sou salvo, não. Não é por conta da nossa linhagem que nós somos salvos, não. Filho de crente não é crentinho, não. Filho de crente é pecador que precisa da salvação em Cristo Jesus. Irmãos, como é que vocês estão tratando os seus filhos? Estão ensinando a mensagem do Evangelho para que eles possam ser resgatados, salvos pela graça de Deus?
É sua responsabilidade como pai, como mãe, ensinar a verdade do Evangelho para seus filhos. Porque os seus filhos são a herança do Senhor. Seus filhos foram dados por Deus para que vocês tivessem responsabilidades com esse filho. Porque o filho é do próprio Deus. Ensine a mensagem do Evangelho, irmãos. Fale sobre Jesus e a salvação que é em Cristo. Seja instrumento para abençoar a vida do seu filho, da sua filha. Para que eles possam estar munidos de informação, de conhecimento, de experiências com Deus. E esse mundo não trague, não leve para longe de Deus. Quantos e quantos desafios nós vemos hoje com os filhos nas universidades, com jovens cristãos que não estão munidos de informação, de conhecimento bíblico, de experiências com Deus, para que mesmo ali, naquele momento, naquele lugar ali complicado, eles sejam firmes na presença de Deus, sendo instrumento nas mãos de Deus, para que ao invés de serem influenciados pelos demais, fazer papel ativo de influenciador, ensinar a mensagem do Evangelho. Cabe a nós, irmãos, pais, ensinar aos nossos filhos. Não terceirizem o ensino bíblico. E talvez a gente só terceirize o ensino bíblico porque nós não temos o conhecimento necessário para ensinar nossos filhos. E outra coisa, às vezes nós nem nos preocupamos com isso. Quem ensina matemática e português é a escola, então ela que se vire lá. Quem ensina sobre a Bíblia para o meu filho é o meu pastor, então a sala de EBD do Ministério Infantil da igreja. Então eles que se virem. Não, irmãos, ensinem. Orem por seus filhos. Tirem momentos para falar do Evangelho para eles, para ler a Bíblia com eles. Irmãos, eu já vi pais e mães que o castigo que davam para os filhos era ler a Bíblia. Isso é impossível, irmãos. Você está ensinando ao seu filho a odiar a Bíblia? Não faça isso. Primeiro, irmãos, a verdadeira liberdade vem do reconhecimento da nossa antiga escravidão. Eu era um pecador miserável. Eu estava morto espiritualmente. Eu estava escravo do pecado. Mas agora, irmãos, a verdadeira liberdade também é o reconhecimento que há perdão para o pecador. Versículo 31. Diz, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, que mensagem! Essa é a mensagem do Evangelho. Se nós crermos no Filho, nós estamos libertos das amarras do pecado. Se nós crermos no Filho, como a luz do mundo, nossos olhos espirituais vão ser abertos. E os nossos corações vão ser transformados em coração de carne. E o próprio Cristo, através do seu Espírito, aplicará a sua salvação em nossas vidas e nos santificará até a volta de Cristo, a nossa ida até o céu. Eu sempre gosto de dizer que o maior problema da nossa vida foi resolvido. Porque o maior problema da nossa vida estava no fato de que nós éramos pecadores sem solução e sem direcionamento, mas Cristo nos resgatou. Cristo entregou a sua vida por pecadores inimigos dele. E como o apóstolo Paulo vai trazer na sua carta de Filipenses, capítulo 2,
dando exemplo de humildade de Cristo. Ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas antes foi obediente até a morte e morte de cruz. Há salvação para o pecador arrependido. Há salvação, irmãos, para aquele que ainda não entendeu a mensagem do Evangelho. Então, proclame esse Evangelho, irmãos. Ensine esse Evangelho para as pessoas que estão ao seu redor. Fale sobre Jesus Cristo. Fale sobre o seu poder. Seja instrumento de edificação na vida dos outros. E não de maldição ou destruição, mas de edificação. Mas também, irmãos, por último, a verdadeira liberdade, ele tem desdobramentos na nossa vida prática. E aí, o verso 31 e 35 vai dizer o seguinte, olha. Se vós permanecerdes na minha palavra, vós sois verdadeiramente os meus discípulos. Primeira coisa, nós agora não somos mais apenas criaturas, mas somos discípulos de Jesus. E aqui, ele nada mais, nada menos está fazendo o quê? Discipulando aqueles irmãos. Discipulando aqueles novos convertidos. Olha, você achava que era isso, mas não é isso. É assim. É assim, assim, assim. Não faça assim, é assim. Estava discipulando aqueles irmãos. Olha que bênção, irmãos. O próprio Cristo dando exemplo de discipulado. Mas também, irmãos, não apenas discípulos de Jesus, mas agora filhos da casa, filhos de Deus. Versículo 35, o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Jesus ensina aqui, olha, vocês que eram criaturas agora são filhos de Deus e vocês estarão para sempre na família de Deus. Olha que mensagem, irmãos. Olha que bênção é. Nós podemos ser rejeitados aqui, mas nós somos filhos de Deus. Nós estaremos para sempre na casa do Pai. Nós estaremos participando do gozo eterno, porque Cristo nos resgatou com seu sangue. Como disse Charles Spurgeon uma vez, a Bíblia não lê o mundo. A Bíblia não é a luz do mundo. É a luz da igreja. Mas o mundo não lê a Bíblia. O mundo lê cristãos. Vós sois a luz do mundo. Irmãos, que possamos dar testemunho do Evangelho de Deus. Que possamos dar testemunho da graciosa ação miraculosa de Cristo morrendo na cruz por nossa vida, nos resgatando das trevas e nos transportando para a sua maravilhosa luz. Muito obrigado aqui pela participação da Cleide, do Ricardo, da Sam, da Elizabeth, Cesária, da Miriam, Nilda, Dice, da Maria Aparecida, do Jorge, da Patrícia. Muito obrigado aqui da Dice, Jurelícia. Muito obrigado, irmãos, por vocês estarem aqui conosco. Vamos orar? Finalizando esse programa. E não se esqueçam, sejam instrumentos de Deus. Compartilhe a mensagem do Evangelho. Compartilhe esse link ou os demais links aqui da nossa TV para que as pessoas conheçam da verdade. Porque a verdadeira liberdade, que é Cristo Jesus, ela libertará. Amém? Seu Deus eterno Pai, muito obrigado por esse momento aqui especial que o Senhor nos concede. Muito obrigado pela vida de cada irmão e irmã que estava aqui conosco e vai continuar conosco aqui. Que o Senhor haja com poder, com graça, que essa semana seja uma semana de bênçãos para esses irmãos. Meu Pai, que essas pessoas possam ter o privilégio e a oportunidade nessa semana de ensinar do seu Evangelho, de testemunhar da sua graça em suas vidas, para pessoas que estão desiludidas, pessoas que estão que se entregaram, que não têm mais esperança, que essas pessoas possam ser, meu Deus, alcançadas pela sua graça, através, meu Pai, da proclamação do Evangelho desses irmãos e irmãs que estão aqui conosco. Haja com poder, com graça, nos encha, meu Pai, do seu Espírito Santo, para que possamos com intrepidez ensinar a sua verdade, o seu Evangelho. Te peço, meu Deus, por cada pedido de oração aqui posto, que o Senhor venha agir segundo a sua vontade. Que o Senhor venha, meu Pai, trazer, meu Pai, paz nos corações desses irmãos,
trazer soluções, ó Pai, de emprego, de pessoas que precisam ser alcançadas pelo poder do Evangelho, de casais que estão em conflitos, mas vem trazer a paz, porque o Senhor, ó Pai, é a paz. Assim que eu te oro, me desagradecendo por esse programa, mas também para o programa que virá agora, Manhã IPP, haja na vida da Lídia, do pessoal que vai ser entrevistado, que aquele programa também seja para a sua glória. E para os demais programas de hoje, meu Pai. É assim que nós choramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, tchau, tchau. Foi um prazer estar com vocês aqui. Até a próxima vez, até a próxima oportunidade. Deus abençoe.